Olá, que a paz do nosso Mestre Jesus, envolva os nossos corações e que possamos assim ser abraçados e amparados nessa energia, nesse amor que envolve nesse momento. Meu nome é Evandro, eu sou um voluntário da Casa Espírita e o meu desejo é que todos nós possamos ser aí amparados e acolhidos em todas as nossas dificuldades e que possamos, nessa oportunidade, que todos possam encontrar tudo aquilo que veio buscar nesse momento de hoje. Nós vamos refletir sobre os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Haja vista que toda vez que buscarmos o consolo no Evangelho, toda vez, a palavra sempre vai ser oportuna para o momento, e não é diferente nessa oportunidade de hoje. Nós vamos refletirmos no capítulo 5 do Evangelho. E ele tem como título Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos refletir um pouquinho sobre a dor e o sofrimento. Haja vista que no nosso planeta Terra, todos nós, vamos passar, experienciar, pela dor e pelo sofrimento. Em vários momentos da nossa vida. O que vai diferenciar cada um de nós é a maneira com que vamos encarar esses desafios. E Jesus, ele traz nesses ensinamentos, ele provoca em nós reflexões para que possamos assim sair da nossa zona de conforto. Eu não sei o que nos trouxe, o que nos moveu até aqui, mas em grande maioria dos casos, em alguma oportunidade da nossa vida, nós somos incomodados em algo e sentimos o desejo, saímos da zona de conforto e buscamos o auxílio nos ensinamentos do Mestre. E esse capítulo ele vem falar sobre isso, sobre a primeiro momento, no primeiro tópico, ele fala da justiça, das nossas aflições. A justiça de Deus, desse Deus, lembrando sempre que o Evangelho ele traz nos apresenta um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, que deseja a cada um de nós o melhor, que nos acolhe, nos conforta, um Deus que é todo justiça, todo bondade, que possamos sempre extrair essa imagem de Deus. Então, se Deus é todo justiça, as suas leis também são pautadas, não tem privilegiados e nem escolhidos. É uma lei igual para todos. Então, que possamos, e quando olhamos ao nosso redor, para falarmos da justiça das nossas aflições, do nosso cotidiano, a gente percebe, e vemos que a narrativa, vem uma pergunta que traz no Evangelho. Por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Sem motivo algum que justifique essas posições. Por que uns conseguem e outros parecem que tudo parece sorrir, Que o bem e os males da vida são mal distribuídos, São desiguais, se é que assim podemos dizer, entre o vício e a virtude, no meio de homens virtuosos que sofrem e mal que prosperam. Quando analisamos a vida, só no momento presente, parece que Deus é injusto, Não tem como enxergarmos, mas Jesus ele nos apresenta, ele nos dá fé na vida futura. Possamos estender esse holofote, esse olhar de uma maneira diferente, que aí parece ele
parece trazer um entendimento um pouquinho melhor da justiça do nosso Pai maior, né? Do nosso Deus. Então, se Deus é justo, toda causa tem que ser justa para todos. Né? Então, como começamos a pautar enxergar as coisas com essa luz da doutrina espírita que vem nos trazer, né? Que temos várias oportunidades, né? Vamos construindo, carregando a nossa bagagem com aquilo que aprendemos, né? Nos traz um certo conforto, um certo acolhimento e passamos a ter um olhar um pouquinho diferente. E as causas, né? Falando da justiça, um Deus justo, e as causas atuais das nossas aflições. Lembrando, como disse, que todos nós passamos pela dor e pelo sofrimento, né? O que vai mudar é a maneira com que olhamos ou encaramos isso. E as dificuldades, né, as aflições da vida, ela tem duas espécies. Né? Uma demanda das fontes do presente e outra está fora dela. Né? Então toda causa tem um efeito. Né? Então é preciso olhar um pouquinho, né, como está sendo as nossas escolhas. Né? Então essas aflições, quantos homens, né, tem uma reflexão que ela cai, uma perguntinha para refletirmos. Quantos homens caem por sua própria culpa? Né? Quantos são vítimas da sua invigilância? Né? Pautados no seu orgulho, na sua ambição. Né? Vale a pena a gente ter um olhar, né, um olhar para conosco mesmo, um olhar sincero de autorreflexão, né? Quantos não são arruinados por falta de ordem, de perseverança, né? De um mau proceder, né? De escolhas que muitas vezes faltam limite nos nossos desejos. Eu não consigo colocar uma rédea que me coloque numa posição mais confortável, né? Quantas uniões são pautadas em interesse, em vaidade, que do coração nada tem a ver. Que aonde nós, né, quando eu falo todos nós, estamos gastando energias desnecessárias em situações que não vai levar a lugar nenhum, que muitas vezes podia ser evitada com um pouco de moderação, né, de menos influência das situações que acontecem em nosso redor, né, para ser pautadas, né, em reflexões, como estamos fazendo aqui, né? Parar um momento, para ter um olhar, né? E nos posicionar. Quem nos conhece melhor do que nós, para olhar como está sendo a nossa conduta, como está sendo o meu caminhar perante a vida. Né? Haja vista que também que os excessos de toda ordem trazem muitas dificuldades, como doenças, né? Que muitas vezes poderiam ser, né, pautados com mais cuidado nas nossas escolhas. Quantos pais, né, que muitas vezes são infelizes porque não colocam, né, com os filhos, que não tem um limite, né, cara, que não combate as más tendências, que vai observando ao longo do caminhar, né. A exemplo do jardineiro que cuida do seu jardim, né. Toda erva daninha, toda má influência, ele vai lá e retira, cuidando para que o jardim consiga crescer mais saudável. E muitas vezes, seja por fraqueza, seja por indiferença, né, deixamos, né, quando eu falo é todos nós, desenvolver o orgulho, o egoísmo, né, que acaba produzindo filhos ingratos, né. Então isso vale para a pena refletirmos, né? Podemos, né? Não podemos mudar o que passou, né? Mas podemos começar agora e fazer um novo final. Isso eu posso fazer, né? Então eu sou fruto daquilo que eu quero ser. Né? Olhando um pouquinho as minhas escolhas, né,
dando a oportunidade de refletir. Então, a proposta do nosso mestre, ele nos convida a refletir, a interrogar a nossa consciência. Né, Carol? Ter um olhar um pouquinho mais cuidadoso, né? E tentar olhar, tentar buscar entender, né, o que está pautando as minhas escolhas. Muitas vezes, se eu houvesse, né, deixado de tomar o caminho da direita, tivesse escolhido da esquerda, né, eu não estaria nessa condição. Mas hoje eu tenho um pouco mais de experiência, de novo, né? Essa mensagem, né, eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso começar agora e fazer um novo final. Eu não tenho culpa. Nós não temos culpa. Nós temos responsabilidade sobre as nossas escolhas, né? Então essas aflições, quando a gente começa a pautar e observar, quem vamos responsabilizar por essas aflições, né? Se não pautada nas nossas escolhas, assim mesmo, que traz o Evangelho, para refletirmos. Porque muitas vezes, na grande maioria dos casos, o Evangelho ele traz essa reflexão, né? Que o causador nos nossos próprios infortúnios, das nossas próprias dificuldades, é difícil se reconhecer que erramos, né? A maneira mais fácil, muitas vezes, é acusar a sorte, a má estrela, é terceirizar isso, né? E não ter um olhar, né? De novo, não ter um olhar, ter responsabilidade pelas nossas escolhas. Então, a reflexão é, o homem ele poderia evitar muitas dissabores quando começarmos a trabalhar para melhorar a nossa parte moral e a nossa parte intelectual. Observar mais qual é a estrada que eu quero caminhar. E entender que toda causa tem um efeito. Então daí ter esse olhar mais cuidadoso para onde estamos pisando, né? Então a lei do homem, a lei de Deus, né, que é tudo justiça, né? O homem ele é advertido, né, pelas suas escolhas, tanto nas grandes como nas pequenas coisas, naquilo que errou. E a experiência desse caminhar, dessa estrada, nos traz um aprendizado, que possamos assim evitar escolhas futuras. Como disse, podemos começar agora e fazer um novo final. Então, parar e refletir um pouquinho, né? É o momento onde estou gastando mais o meu tempo, né? Momentos como esse que estamos fazendo, refletindo um pouquinho sobre os ensinamentos do Mestre, né? Sobre esse capítulo que traz, né? Extrai, então, sabedores que somos, que todos nós vamos passar pela dor e pelo sofrimento. E o que vai diferenciar é a maneira com que encaramos tudo isso, né? Então essa experiência ela traz quantas coisas não poderíamos ter evitado, né? Quando a gente olha para trás com toda a experiência, se pudesse recomeçar. Quantas vezes ninguém nunca se perguntou, falou, nossa, se eu pudesse voltar no tempo eu fazia novas escolhas, né? Porque a cada momento que permitimos refletir, né, parar um momentinho nesse mundo atribulado, né, e refletirmos um pouquinho sobre o nosso caminhar. E uma coisa, é claro, eu só posso modificar a minha conduta, eu não posso fazer pelo meu filho, né? Pelo meu irmão, é ele, cada um é dado, né, livre para semear o que quiser, né? Mas a colheita ela é obrigatória. Então isso faz com que observemos mais com a experiência, né, o que queremos semear com tudo isso, né? E trabalhar e entendermos de todo esse mecanismo, né, das causas atuais, dessas aflições, como aprender com essas dificuldades. É a maneira com que encaramos, né? Não como vítimas, mas como responsáveis por nossa conduta, né? E isso faz com que verificamos mais os nossos passos, né? Então,
possamos aprender um pouquinho com tudo isso e que não esquecemos de antemão que Deus é todo justiça, todo bondade. Vai nos oferecer quantas oportunidades forem necessárias, né? E entender que a vida, ela vai ter as suas dificuldades, né? Mas com a proposta de refletirmos, com esse Deus nos dando condições, né? Nos fortalece, que Ele acredita em cada um de nós, né? Haja vista, se olharmos para trás, quantas dificuldades já não atravessamos. E agora é tirar, buscar refletir sobre cada uma delas, né? Que isso cabe a cada um de nós. Então as provações fazem com que, quando bem suportadas, né? O que é? Quando conseguimos extrair uma lição, né? Como remédio, né? Que tira a nossa dor, que limpa as chagas, que cura o doente, né? Então aproveitar as oportunidades, né? Isso que essa proposta, né? Quando Jesus ele coloca como assim, né? Felizes os que sofrem, mas a maneira com que extraímos lições de tudo isso é que vai modificar. Lembrando, né, que a nossa família é a nossa oficina de trabalho, né? Então, Deus acredita que temos ferramentas, né, cara? Ele nos oferece essas ferramentas, mas às vezes não conseguimos encontrá-las. Então, nos dando essa oportunidade de refletirmos, de encontrar, de darmos essa oportunidade mesmo de reflexão, podemos a cada oportunidade extrair lições valiosas que vão ser importantes no nosso caminhar, né? Observar as nossas atuais tendências, né? As nossas atuais, assim, quando passamos a ter esse olhar, as nossas más tendências é ali que temos que trabalhar, né, para buscarmos oferecer novas propostas, tomar boas resoluções diante do cenário da vida, né? Haja vista do que está passando no nosso planeta. O que eu posso oferecer, né? Então e que Deus, na sua bondade, nos acolha com todo o seu amor, com todo o seu carinho, né? E possamos assim nos sentir confortados, né? Buscar assim compreender um pouquinho, porque se tivermos, tem um livrinho de Chico Xavier que chama Respostas da Vida, que traz uma reflexão, né? Ele traz uma pergunta de inconformações diante do sofrimento. Aí ele traz uma resposta: olhem de redor e reconhecerá quantas pessoas que sofrem muito mais do que nós, né? Quando só analisar ao nosso redor a nossa proposta. E hoje nós estamos aqui tendo a oportunidade de refletirmos e agradecer a vida, a Deus, né, cara? E que Ele nos conforte com todo o seu carinho, com todo o seu abraço, e que possamos assim ter uma excelente semana, né? Que possamos ser abraçados e envolvidos dessa energia do Mestre, que nos dê força, alimento, para enfrentarmos as adversidades do nosso caminhar. O meu desejo é que todos sejam acolhidos, todos nós, que possamos buscar força no Consolador, no nosso Mestre Jesus, e que a paz do Mestre envolva todos os nossos corações.